Opa, boa noite, pessoal. Olá, pessoal da internet. Olá, como é que você está? Estamos iniciando uma live, esperando o pessoal chegar. O Instagram tá mandando aí as informações para os meus amiguinhos, para a gente começar aí uma live gostosa. Arrumando aqui o celular por enquanto. E estou iniciando ainda a chamada aqui. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o medo de se comunicar. E tô triste que a gente ontem. Olá, boa noite pessoal, seja bem-vindo. Hoje não tem musiquinha, hoje não vai ter música, não vou chegar chegando, não vou chegar cantando, porque coloquei uma música ontem no fim, uma musiquinha da internet, e o Instagram me notificou. Então hoje não tem música. Ontem cheguei dançando aqui um labamba, mas hoje não vai ter música não, porque a internet cortou, ou o Instagram. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Andréia, escreva aí o tema da nossa live, Andréia, por favor, que é sobre o medo de se comunicar. Para eu anexar aqui, colocar fixo aqui no na nossa entrada. E vamos esperar agora. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o medo de se comunicar. E a gente vai falar sobre o quanto que é importante O nosso convidado chegou, Heraldo, especialista na comunicação. Heraldo, boa noite. Deixa eu só convidar o nosso amigo. Décio, seja bem-vindo. O Júnior, não, Blauner, eu sempre quero falar Júnior, é Blauner. Seja bem-vindo, pessoal. A nossa amiga Sebastiana, do Ceará. Olha aí, deixa eu colocar aqui, fixar, medo de se comunicar. Boa noite, ô Blauner. Tudo bem contigo? Como é que anda aí esses dias na correria? Sebastiana, boa noite, Décio. Décio, eu não vou entrar dançando hoje, eu estava iniciando as lives dançando, Décio. Mas ontem eu entrei dançando com Labamba, aí o Instagram me notificou, fez eu excluir meu vídeo dançando, ó. Então, eu até entender melhor não vou colocar essa parte. Só esperando Olá, Patrick, como é que tu tá, Patrick? Patrick, não, alguma coisa. Estou esperando aqui o nosso convidado para a gente falar sobre comunicação. Hoje, nessa época da pandemia, nada. Ah, boa noite. Olá, Heraldo, tudo bem? O Décio já está falando grande Heraldo. Tá me ouvindo Seja aí? bem-vindo ao convidado para a gente falar sobre comunicação. Hoje, nessa época da pandemia, nada. Opa! Heraldo? Oi, ó, Patrick, não estou podendo dançar, não. Ontem eu entrei dançando, Tá me ouvindo Patrick, aí com a música lá, Bamba. Aí o Instagram me mandou uma notificação logo em seguida, ó. Aí não deu para dançar. E hoje eu não cheguei dançando, cheguei sem música. Só com a cara e a coragem. Opa, Heraldo, tá me escutando bem, Heraldo? Eu tô. Opa. Eu que não tô te escutando bem. Opa, agora eu Tá tô. me ouvindo agora? Tô escutando. Então tá bom. Tá, mas a tua tela tá meio que travando. Ué, será que é minha internet? Tá me ouvindo, pessoal? Tá, o pessoal tá ouvindo o Heraldo direito? Patrick, ó, eu cheguei com a música. Patrick, pessoal, pessoal, quem entra dançando nas lives com a música não é tão bom, hein? Porque a gente o Instagram trava a gente quando a gente dança bem. Geraldo, quando a gente dança muito bem, quando a gente é um belo dançarino, o Instagram cancela nosso vídeo.
Foi o que aconteceu comigo ontem. Você comentou comigo ontem sobre a música que você colocou e te bloquearam, né? Foi. Me bloquearam bonito, ó. Mas é aprendendo, né? Essa Com nova fase aí certeza, nessa nova fase de que a gente está vivendo, a gente está aprendendo muito, né? Muito conhecimento de uma vez, muito conhecimento, muitas novas adaptações que a gente vem fazendo, né? com certeza. O pessoal tá me Isso. E ouvindo? como é que O você. pessoal tá me ouvindo? Tá todo Pessoal, mundo. estão ouvindo? Está todo mundo ouvindo o Heraldo normal? Tem que chamar tua sogra aí pra cantar, tá bom assim. É, eu não posso mais pegar do a música da internet, eu vou ter que adaptar, né? Chamar a sogra agora. A Jacinta. A Não, Ja... pode ser. Uhum. E você, Heraldo, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. E Que, aí, pessoal, boa que noite a bom, Heraldo. todos aí. E aí, no Acre tá quente, aqui tá gelado, cara. Rapaz, aqui é quente, meu amigo. É muito quente. Aqui tá frio pra caramba. Não, aqui a gente está bem quente. Então, você é de onde, Heraldo? Eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Ah, Você é do Acre, mas você é da capital ou não? é Rio Branco Acre, Que legal, é. capital. Isso. E Aí aqui é agora é muito 7 quente. horas. Agora, não, aqui é 8 horas. É 2 horas de diferença para Brasília. Ah, então tá bom. Que bom, é. O pessoal Uhum. tá entrando aí, Então, Heraldo, já temos 11 já conosco já nessa live. isso. Que maravilha. Eu criei um horário fixo, todo dia, 10 horas da noite, horário de Brasília. De segunda a sexta eu faço uma live com um tema diferente cada dia. Aí tem pessoal que gosta do tema do dia, aí já participa. Tem gente que participa já todos os dias. Aqui Deixa eu... o pessoal está começando a fixar o horário na cabeça. Ah, que bom, isso aí é interessante, muito, muito bom para isso. É. Você tá a Então, semana inteira gente, na eu live. vou. Isso, de segunda a sexta, todo dia tem live. Semana que vem praticamente já está tudo fechada já. Ah, que bom, hein? Sinal que a É, agenda tá boa, correndo. então, ó, lá em São Paulo também tá frio. Coisa boa, eu gosto do frio. Eu gosto, eu acho legal. Então, Aqui nós... Heraldo, vamos iniciar? Tá pronto? Tô pronto, vamos lá. Ó, no Rio de Janeiro tá fresco, tá bom também. A Dani falou, tá Isso, a fresco. Dani. É, seja bem-vindo, Dani. Seja bem-vindo ao Acre, terra quente aqui, terra do tacacá. Já tomou tacacá, Heraldo? Heraldo? Pode, pode falar. Foi pegar um negócio aqui, mas pode falar. Tô te ouvindo. Já tomou tacacá, Heraldo? Não, o que que é isso? A Vai Dani ter que vir ao Acre. Vai ter que vir ao Acre para provar. É um prato típico da gente aqui, do norte. Quem é que conhece tacacá aí, pessoal? Vai ter que vir aqui, ô Heraldo, para provar o tacacá. Eu quero é saber da banana frita com café. Eu vou fazer, é uma promessa. Quando a gente se encontrar, tu vai comer essa banana. É uma Vamos promessa, ver. hein? Tá bom. Então vamos iniciar? Vamos Tá embora. pronto? Tô bom. Que é um tema que eu gosto muito, Heraldo. Comunicação, e eu sempre tive problema com isso, ó. Mas a Então, maioria gente, tem, Léo. Não é só você, não. então, isso. Então, a gente vai ajudar esse pessoal hoje. Pessoal, hoje a comunicação é extremamente importante, principalmente quando a gente pensou que nessa época de pandemia, logo no início, a gente pensava que ia ficar todo mundo isolado, que a gente não ia ter comunicação. Foi o inverso, né, Heraldo? Estourou totalmente o inverso. Todo mundo teve que aprender a se comunicar mais rápido ainda, né? Com É, novas ferramentas. as redes sociais que saíram lucrando, né? É, então, iniciando a nossa live de hoje, essa nossa comunicação que a gente vai fazer hoje, o nosso objetivo é falar sobre o medo de se comunicar, o medo de usar as palavras, o medo da gente conseguir
fazer praticamente a única função de todos os animais que existem na Terra, o único animal que se comunica, que tem fala, que tem palavras, é a gente, né, Heraldo? Então, uma função única do ser humano é a comunicação, a fala, né? A É, palavra em si. E os com animais também certeza, se comunicam, mas da forma deles, né? com Mas a certeza. fala, a palavra, só a gente. Então, Então, Heraldo, eu pode me falar. chamo, eu vou começar a me apresentar e vou passar para você. Eu me chamo Leonardo Fleming, sou especialista em desenvolvimento pessoal, em adaptação de aprendizagem, né? Palestrante, escritor, escrevi há poucos meses um livro, Seja Nota 10 na Vida, e mentor. E ajuda as pessoas a se tornarem nota 10 na vida, né? Pessoas que estão passando por dificuldade de adaptação, de conhecimentos, as pessoas que estão se sentindo um pouco excluídas no meio por algum motivo. Então, eu ajudo essas pessoas. E, Heraldo, quem é você? Se apresente para a gente, para o pessoal do Acre. Pessoal, meu nome é Heraldo Santos, sou especialista em comunicação empresarial, escritor, jornalista e palestrante. Eu ajudo pessoas na realização de maiores resultados Travou, dentro da empresa e dentro da comunicação, tá? Essa é a minha principal, como se diz, função hoje, ajudar as pessoas e as empresas a terem mais resultados com a comunicação. Opa, isso é muito bom, Heraldo. Essa tua função é Com importantíssima tanto certeza. para pessoas como O para maior empresas, problema né? hoje. Então a gente precisa muito disso, Tá cortando né? aí, E já Léo? tem gente aí falando, já tem gente falando sobre ter medo de comunicação aí, falar cara a cara. E, o Ah, Heraldo, o livro que eu fiz, o livro que eu escrevi, Seis Nota 10 na Vida, ele tem praticamente tudo a ver com comunicação. sim, Espero que quando tiver oportunidade, que leia, que ele desde a comunicação de uma criança até a comunicação de um adulto. Tem muito, muito a ver realmente com a vida entre comunicação, entre fala e os problemas que isso traz, que a gente vai conversar agora começar nesse bate-papo aqui, né? Então, Heraldo, por onde que tu já andou? Qual foi a tua trajetória de vida? Por onde que tu já trabalhou a respeito de comunicação, ligada à comunicação, né? Tu falou que é jornalista, então explica aí, mostra aí um pouco da tua trajetória profissional na área. então, antes de ser jornalista, eu trabalhava numa universidade. Trabalhei dentro dessa universidade por 21 anos. E lá eu formei como Professor? jornalista. Sim, professor universitário. Ah, Aí lá eu fiz o meu mestrado também. Eu só não fiz o doutorado porque eu não tive condições de sair para fora do Brasil. Mas eu tenho 7 livros publicados, sendo 3 capítulos em livros. Tem 2 organizados que eu organizei, mas tem também capítulos que eu, no caso, redigi e também escrevi junto com meus alunos. E tem um livro que saiu um ano passado sobre metodologia do trabalho científico. É um manual de normas técnicas. E ele foi já voltado, esse livro foi voltado já diretamente para a comunicação, porque não adianta você fazer uma comunicação que as pessoas não compreendam, não tenha uma formatação no texto. Para você ter ideia, você como sim. escritor, você fez a formatação do teu livro para o pessoal poder entender melhor. E é uma dificuldade que eu vi como professor que os alunos tinham, era sobre isso, sobre a metodologia do trabalho científico, ou seja, a formatação do seu trabalho de conclusão de curso. E no livro eu Sim. explico, e no livro eu explico desde o que é um artigo, o que é uma tese, o que é uma dissertação, e também o trabalho de conclusão em si, que hoje, como Muito. se diz, para os alunos é um bicho de 7 cabeças, né? Mas aí nessa faculdade, Léo, como eu trabalhei 21 anos nela, eu fiz o curso de jornalismo. Eu entrei em 1999, em 2002 eu formei, tá? Sim. E eu tive muitas dificuldades também, não é porque eu sou jornalista que a gente não tem dificuldade na comunicação.
A dificuldade de comunicação é para todo mundo. Então, todas as pessoas têm essa dificuldade, tá? Sim. Olha o nosso É amigo muito. Jordan está aí. Olha aí, o Jordan é um fera na comunicação, Jordan. Eu adoro escutar o Jordan falando. E como é que você ajuda, então, as pessoas e empresas hoje, usando a comunicação, usando o teu trabalho, né? Que tu ajuda, como tu falou, tu ajuda empresas e pessoas na comunicação. Como é que é esse teu trabalho? Pode falar um pouquinho para a gente Eu entender posso melhor? falar assim, como que eu ajudo? Eu criei um método chamado Connect Gold, ou seja, conexão de ouro, tá? Isso é mais voltado para dentro das empresas. Por que eu criei esse método? Porque eu vejo que a comunicação dentro da empresa é um pilar muito importante. Porque sem comunicação você não faz venda, você não, como se diz, não passa o que é a produção, não passa o serviço de um para o outro. Então, tudo é comunicação. E além da Sim, comunicação ser, no caso, como você acabou de falar, falada, a gente tem a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal dentro de uma empresa são o quê? Os sinais, né? A partir a parte da logomarca da empresa até o texto que sai de dentro da empresa, ela já é uma comunicação. E aí tem a famosa, né? A logomarca tem a famosa paleta de cores e que muitas pessoas às vezes não sabem utilizá-la. Porque o que acontece? Dentro de uma empresa, ou seja, qualquer empresa, você tem que ter a comunicação verbal e a não verbal. Hoje, ainda principalmente hoje, porque as empresas foram obrigadas a contratarem pessoas com portadores de necessidades. Então, por essa razão, tem que ter a comunicação não verbal. Daí, por isso que veio a comunicação de Libras. Você pode ver que até hoje, por exemplo, a gente está na pandemia, mas o presidente da República vai falar qualquer coisa, tem uma pessoa intérprete passando para as pessoas sim, com portadores de necessidades especiais essa comunicação. Às vezes sim. também, a própria TV, nossa, a própria TV nossa, ela foi obrigada a criar uma legenda que chama caption. Para Sim, quê? No caso, na minha televisão tem. para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, ou interpretarem a fala, porque às vezes a fala é muito rápida e a pessoa não consegue acompanhar, principalmente o portador de deficiência. E aí, dentro das empresas também, além disso, tem os quadros de avisos, tem as setas, várias, como é que fala, que eu posso dizer, várias placas de indicação, tá? As cores Sim, também dentro da empresa indicam a área que é perigosa, a área que não é perigosa, tem tudo isso. Então, eu ajudo sim, nessa parte, porque o que acontece? Às vezes a comunicação ela tem uma falha dentro da sim, empresa. E uma coisa que acontece muito, Leonardo, é o seguinte: é quando você chega numa empresa e você não passa uma comunicação clara, objetiva, e o funcionário não entende. E isso pode sim, prejudicar o faturamento da empresa e, além do faturamento, a produção. Eu sim, conheço casos de empresas que elas perderam lançamento de produtos por falta de comunicação. No caso, só por causa de um aviso. Teve uma sim, empresa que eu tive aqui em Pouso Alegre, que eu fui consultor, a empresa gastou muito dinheiro com uma empresa de publicidade e essa empresa foi lançar o produto, mas o produto não estava pronto. E isso foi a causa de uma falha de comunicação muito grande. Agora, voltando um pouquinho da minha trajetória, quando eu estava na faculdade e que eu comecei, eu já tinha tido uma aula de jornalismo antes, naqueles cursos técnicos que o governo fazia. Aí eu tive, gostei, e aí eu resolvi partir para essa área. Mas sim, eu tive muita dificuldade dentro da faculdade também. Porque não é, o pessoal sim, pensa assim, o cara é um jornalista, ele sabe, ele tem que saber escrever, tem que saber ler, mas tem um monte de coisas ou vários fatores psicológicos que a pessoa tem que passar, sim. certo? É complicado. Ah,
tu falou aí das cores, né? Cores das empresas, né? A gente vê um negócio vermelho, já lembra da Coca-Cola, né? A gente, então, eu acho muito legal isso aí que quando pega esse negócio de cores, isso funciona para pessoas também, Funciona. tipo, hã? Funciona, Por sim. exemplo, eu eu estou usando o azul, né? O pessoal todo dia acha que eu acho que já tem gente pensando, esse menino aí não toma nem banho, ó, tá? Usa a mesma roupa todo dia, né? Mas eu gosto do azul e do preto. Eu me sinto bem usando o azul ou o preto. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, eu uso elas. Então, eu criei até uma farda, ó. É minha fardinha, ó. Tem o símbolozinho aqui do sistema que eu uso, a roupa, tudo. Então, eu mandei fazer preto e azul. Isso funciona também para pessoas como eu, pessoas que querem Funciona. entrar no Funciona. mercado, que está querendo crescer. Sim, funciona, porque o que acontece? Uma empresa, quando ela é feita, ela tem que olhar uma paleta de cores e, no caso, ver o que vai ser aquela empresa. Por exemplo, você está usando azul. Azul é uma cor calma, tá? É uma cor que deixa a pessoa mais calma. E é uma cor também de inteligência. O vermelho, o que significa? Todo mundo olha para o vermelho e pensa assim, ó, a primeira coisa, como você falou da Coca-Cola, é isso que eu estou vendo. Na Coca-Cola, o pessoal pensa no vermelho, mas o vermelho da Coca-Cola significa aí, no caso, ambição, desejo, entendeu? É uma coisa que já foi Poder, né? pensada lá atrás, para, no caso, desejar. A pessoa olhar para aquela garrafa e já desejar aquele líquido que está lá dentro para ela tomar. E a Coca-Cola, como você falou, a Coca-Cola ela tem um símbolo na garrafa, nela, que o pessoal, muitas pessoas não sabem, que é o formato de um corpo de uma mulher, certo? Por que ela foi feita dessa forma? Eu nunca tinha Por pensado causa, nisso, ó. por causa do desejo. E outra coisa também que o Aham. pessoal não sabe, a marca da Coca-Cola, a Coca-Cola, escrito Coca-Cola, é uma escrita de uma pessoa que era contador. Não foi uma pessoa de marketing que fez. Entendeu? E o que acontece? Hoje ela é distribuída mundialmente aí e reconhecida mundialmente. A marca em si vale mais do que a fábrica da Coca-Cola. Só para você É, ter ideia. Ela já, foi eu já ouvi falar avaliada, sobre isso aí. então ela foi avaliada em mais de 3 trilhões, só a marca. Meu Deus do céu. Então, não vou. Tava pensando em comprar, mas eu acho que não vou comprar agora, não. E, Heraldo, eu já me conhece um pouco, né? Então já sabe um pouco da minha história sobre a comunicação, né? Eu Sim, sempre tive muito problema de comunicação, eu não consigo entender algumas coisas, é difícil e tal. Antes era pior ainda na minha adolescência, né, enquanto criança, então eu tive muitos e muitos problemas de comunicação, até coisas simples do dia a dia, às vezes eu me confundo, né, ainda hoje por causa disso. Mas teve momentos que foram muito ruim para mim. Tipo, eu tive problemas de não conseguir apresentar trabalho dentro da sala de aula, tive problemas de não me relacionar direito com as pessoas, tanto que eu fui até me afastando até chegar em níveis pesados. E tu, já teve problemas com comunicação antes de trabalhar com a comunicação, ou até mesmo já dentro da comunicação, tipo traumas, medos, problemas de que afetasse ao teu desempenho pessoal? sim, com certeza, Leonardo. Porque é o seguinte, a comunicação vai muito mais além do que a gente pensa. Só para você ter uma ideia, por que eu estou falando isso para você? A, a comunicação já começa desde quando nós nascemos. Só que Sim, só que ela é uma comunicação não verbal. Aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a falar. É por isso que a criança pergunta muito por quê, tudo. Mas eu mesmo tive trauma com isso. Quando eu fui fazer o curso de jornalismo, por exemplo, eu tive um professor e que eu criei um trauma, por exemplo. Eu sou um jornalista, mas eu tinha medo de me olhar na câmera. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, para mim era difícil, muito difícil. sim. Porque o que acontece? Eu criei um trauma dentro da faculdade e
a gente estava tendo uma aula de telejornalismo, que é onde você vai apresentar o jornal, tudo. Só que a gente tinha que decorar um texto. Só que eu trabalhava direto, todo dia, das 5 até as 7 horas da noite na faculdade, e depois já ia para aula. Então, meu horário de chegar em casa era em torno de meia-noite, por exemplo. Eu saí, como se diz, eu tomava banho na faculdade e já ia diretamente para aula. E o que aconteceu? Sim, Nesse dia que foi essa aula, eu não tive tempo de decorar o texto, entendeu? E na hora que eu fui falar, o professor virou e falou para mim um monte de coisa. Me deixou minha autoestima lá embaixo, entendeu? eu sei o que é Aí, isso. aí o que acontece? Aí, como você acabou de falar, eu criei um trauma por isso. E foi difícil agora, de pouco tempo, que eu fui tirando esse trauma, tá? Mas não é só o meu caso. Eu vi colegas também que eles optaram no curso de jornalismo em escrever em vez de aparecer nas câmeras. Já Sim, outros já gostavam de ir para a câmera, mas já não gostavam de escrever. Vou te dar um exemplo simples que todo mundo às vezes não conhece, o Pedro Bial. Pedro Bial é hoje um grande jornalista, palestrante também, tudo. Mas é o, O Pedro é um também dos passou. fera, né? Um das férias. Ele também passou por isso. Ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, que hoje é melhor a gente falar errado do que Do que escrever não fala. errado. Falar, você pode falar errado, mas escrever não. Então, ele falou, porque isso também foi um trauma que ele teve na faculdade. E outra coisa, no curso de jornalismo, às vezes a gente escreve, tem que sair, fazer várias entrevistas, porque você não pode fazer a matéria só de um ângulo, você tem que fazer a matéria dos dois lados. E isso, para Sim, mim, gerou um transtorno muito grande, porque eu gostava de escrever, e até esse professor foi atrás de um outro professor falando que eu não sabia ler, não sabia escrever. E assim, aí foi gerando um monte de dificuldades para mim lá dentro, entendeu? Eu tive de sim, ir quebrando barreira por barreira. E até hoje eu quebro, entendeu? sim. Ah, pessoal, é, eu, eu tive problema em todas as esferas da comunicação. Da fala, da escrita, do presencial, né? Tipo, como o nosso amigo aqui falou mais atrás, que, como é que é o nome? Passou. O nome dele é difícil. É o que Riandre, alguma coisa assim. Ele falou que uma comunicação falha afeta até a nossa saúde emocional e física, né? Sim. E isso é verdade, porque eu fiquei doente, Heraldo, eu fiquei doente por anos, por muito tempo, tanto emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. E isso é verdade, porque a comunicação, a fala, é o primeiro passo para tu se relacionar com tudo e com todos, né? Então, quando tu não consegue se relacionar, é bastante difícil. Eu escutava uma frase comum, uma frase que eu escutava muito, Heraldo. André. André, prazer, André. Desculpa aí. Uma frase que eu escutava direto, Heraldo, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente e às vezes até adulto. Não, na verdade, até adulto eu escutei muitas vezes isso. A seguinte frase: fale como gente. Fala como gente, menino. Fala como gente para eu poder entender o que tu está falando, né? Então, essa frase, eu sempre falo dessa frase porque realmente marca a minha vida até hoje. O pessoal fala, tu não tem medo de falar, não tem medo de palestrar. Eu tenho medo de palestrar, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de ficar aqui na frente da câmera, mas eu aprendi a, a conviver com meus medos. Eu sei me adaptar a qualquer situação hoje. Mas a frase, fala como gente, era como se eu só pudesse ser gente se eu estivesse me comunicando, né? Se eu não me comunicasse naquela época, eu não era uma pessoa. Era o que eu entendia. Eu não era nem pessoa naquela época por causa dessa frase. Então é verdade, André. Isso machuca muito mesmo quando a gente não consegue se comunicar. Então, por isso, nesse tema hoje, que é muito importante, né? O medo de se comunicar. E, Heraldo, eu tive aqui eu vi os textos passando, alguém falou sobre lives. Parece que tem medo de fazer um vídeo, alguma coisa assim, né? Até para falar em vídeo, tu também comentou. E hoje, parece que mudou.
o contexto de comunicação. Muita coisa é virtual agora, certo? E esse medo de fazer lives, de fazer vídeos, de expor a nossa imagem, também tem a ver com comunicação. A nossa imagem aqui, que eu estou aqui Sim, contigo, aqui na frente, sim. Sabe por que que tem, muito. né? Tem Desculpa muita aí. gente, eu tô vendo. Eu tive uma professora que trabalhava todo dia dando aula, dentro da sala de aula, e não está conseguindo fazer vídeos para dar aula hoje. Não está conseguindo. Ela tá. Por que que isso afetou, Heraldo? Para mim era a mesma comunicação, ela falar lá e hoje não está conseguindo dar aula pelo celular, pelo computador. É porque é o seguinte, ô Léo, é, a comunicação, quando você faz, por exemplo, eu sou professor, como eu falei para você, sou professor universitário, Isso, mas é diferente de quando você chega numa sala de aula e dá a aula olhando diretamente no olho da pessoa. Porque a comunicação, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o olhar, certo? Olhando na pessoa, e ela tem que isso. passar, no caso, clareza, objetividade, e no caso também clareza, objetividade e transparência. Porque o que acontece? Por que que a gente fala com a pessoa olhando diretamente no olho? Porque o olhar se comunica. E Sim. o que é diferente hoje? Hoje você fala com uma câmera. Você não tem aquele olhar da pessoa. Então isso não passa para você uma tranquilidade. E o que dificulta isso na comunicação em si hoje das lives? É não ter o contato físico de você olhar. E eu acredito que depois da pandemia, do coronavírus, isso ainda vai prejudicar muitas pessoas ainda. Porque as pessoas vão ficar com medo, até no caso de esbarrar numa outra pessoa, que é um ato de se comunicar. Né? Se você Sim. chega e dá a mão para uma pessoa, você está cumprimentando ela. Né? Isso é um ato de comunicar também, que é a comunicação não verbal. E tem também a comunicação, como se diz assim, corporal. Então, que as pessoas têm dificuldade hoje em fazer live? É porque não tem essa corpo a corpo, não tem um olhar, aquela sensação de estar vendo a outra pessoa. E outra coisa, você não sente clareza no que você está falando. Muitas pessoas sentem isso. Isso é uma dificuldade que está travando as pessoas. Hum, O que está acontecendo com os professores, por exemplo? Porque eu também fui diretor de uma escola e eu posso falar isso com toda a sequência, porque eu já vi. O professor chega na sala de aula, ele está com contato ali dos alunos. Os alunos estão prestando atenção nele, ele está tirando dúvidas, tudo. Só que agora, na câmera, ele passa a informação, passa o conhecimento dele, mas não tem aquele feedback. E sim. isso que é a dificuldade, entendeu? Hum, E é isso que causa, por exemplo, o medo de falar na câmera, que causa também hum, as lives, a dificuldade das lives. E uma coisa que eu vejo, que até eu vou já adiantar um pouco, as pessoas acabam ficando inibidas. Elas perdem a autoestima devido a isso. E sim. a comunicação, ela traz isso para o ser humano, que é a autoestima. A gente precisa da Sim. comunicação dizer em tudo. Não tem o ser humano, ele depende da comunicação para viver em sociedade. É diferente. O Não é. animal tem, os animais têm a comunicação deles, né? Que é através de grunhidos, urros, essas coisas. Mas não é igual o nosso que a gente tem que estar ali do lado. E É. é o que eu acabei de falar para você. Na escola, que é um caso mais, você fala de aluno nota 10. Aproveitando esse gancho aí também, por que que eu estou te falando isso? Na escola, o que eu vejo, se a professora não sabe replicar o que ela está ensinando, ou passar um feedback para a criança, ela acaba causando um trauma, cria um medo. É o que você acabou de Sim. falar daquela frase anterior lá atrás. Então, o professor, quando está dando aula, ele tem que prestar muita atenção do que ele está falando para a criança, porque a criança está em desenvolvimento. É aonde que a gente cria aquele medo de falar em público. Isso é Sim. uma dificuldade muito maior para as crianças, porque elas estão em fase de crescimento, e principalmente hoje, que o governo mudou
a CBNN, que é a base, base curricular nacional, que agora a criança tem que entrar aos 4 anos na escola. Então, Aham. ela já vai. Mas por que o governo fez essa mudança? Porque a criança precisa hoje, no caso, de ter o convívio social. E é Tem. uma forma Mais de cedo, né? comunicação, entendeu? Sim. Geraldo, tem algum dado, alguma coisa que pode dizer qual é quantas pessoas têm medo de falar, de se comunicar? Tem assim alguma ideia? Existe algum dado sobre Eu isso? só sei que Tipo, os dados científicos agora eu não tenho, mas posso passar depois para o pessoal. Mas eu falo para você que falar em público é o segundo maior medo da população em geral. eu acho que para mim é o primeiro, hein? Eu tenho Então, acho que é um dos meus maiores medos. Ai, ai. então Eu. pelo que eu já andei pesquisando, deu que é o segundo maior medo de falar em público, tá? Porque Ah, uma coisa que pode acontece falar. hoje, uma coisa que acontece hoje que eu vejo com a população em si, o nosso caso, por exemplo, na minha idade para trás um pouco, o pessoal comunicava mais falando com as pessoas, né? Porque não Isso. tinha aquele contato, né? Tem aquele contato. Já os Aham. jovens de hoje, por que eles se comunicam mais pela internet e menos socialmente? Porque eles Devido a têm isso. medo de se expor, né? Porque na internet ele pode falar o que ele quiser, certo? E a hora que ele quiser. E que ninguém tá vendo ele. Ele coloca lá um avatar e acabou. O avatar faz É, a parte dele. E aqui no isso. caso, não. Mas aí você cria uma dificuldade, um transtorno muito grande dentro das empresas, porque essa pessoa cresce, ela, muitas das vezes, ela vai ter que trabalhar em algum lugar. Aí ela não tem Sim, aquele convívio. Aí esse medo de falar em público acaba prejudicando ela financeiramente, emocionalmente e também profissionalmente. aí isso aí faz um adulto infeliz, né? Faz um adulto sem uma felicidade plena, essas coisas. E quais são as causas Heraldo, para um adulto ter esse medo hoje de falar, um adulto hoje, uma pessoa que está aqui com a gente, falando que teve várias mensagens aqui falando que tem medo de se comunicar, tem medo de falar, tem medo de fazer vídeo, essas coisas. Quais são as causas para ele chegar hoje com esses medos, com esses traumas? Poderia citar alguns que pode acontecer no passado dele, ou quando criança, ou não sei. Primeiro, Tem, ele vai. existe? Não, existe sim. O primeiro, ele vai ter de melhorar a autoestima dele em primeiro lugar, tá? Uhum. Aí o que acontece? Muitas das vezes ele vai ter que fazer uma terapia ou procurar alguém que possa ajudar ele nessa parte para ele começar a se relacionar. E uma das principais causas da pessoa, o medo dela falar, o medo dela falar ou no medo dela se comunicar, no caso a inibição e também melhorar a sua autoestima. Aí você tem que fazer ele sair da zona de conforto dele, tá? Aham. Em primeiro lugar. O segundo é experimentar coisas diferentes. Ou, no caso, é ele começar a sair e começar a conversar com pessoas. Só que ele Sim. só vai conseguir fazer isso se ele fizer o primeiro. Se ele melhorar a autoestima dele, entendeu? O Uhum. terceiro é não guardar coisas desnecessárias dentro de si. Ou seja, sentimentos ruins. Tá? Porque o sentimento Aham. ruim como você falou lá atrás. Se uma pessoa guarda esse sentimento que você acabou de falar lá atrás, que a professora falou para ele, se ele não eliminar isso, vai ser difícil dele começar a se relacionar e ter essa comunicação, tá? Sim. A outra coisa também que as pessoas também a comparação de uma pessoa para outra. A Que isso comparação é é uma coisa foda. normal, entendeu? O ser humano tem Uhum. isso. Tudo que ele faz, ele compara. Então, isso é uma coisa também que prejudica ele, tá? E Sim. uma quinta e sexta, tá? É fornecer estímulos para ele poder falar, ou no caso, se comunicar melhor. No caso, Sim. os familiares, outras pessoas, amigos, começarem a perguntar para ele as coisas, para ver se ele responde. Isso em primeiro lugar. Aí isso vai ajudar ele a quebrar tudo isso. E a Sim. sexta,
A sexta só tem um jeito, é treinar e treinar a sua linguagem corporal. Não tem outra forma. Agora, um O, livro, eu posso indicar um livro que vai ajudar muitas pessoas. Não sei se o pessoal que tem muito medo de falar em público, aí que tem muito medo de falar em live, é o livro Corpo Fala. Esse O Corpo Fala é um livro que ajuda muito, porque a gente não tem só essa linguagem de fala e de falar. A gente tem a uhum, linguagem corporal. Essa linguagem corporal, muitas vezes, ela já indica o que, que a pessoa quer. Por exemplo, eu estou sentado e cruzo a perna, certo? Aí eu cruzo a perna direita. É sinal que eu estou um pouco ansioso. Se eu pego, por exemplo, o relógio, isso não está acabando, entendeu? Eu estou olhando sempre, tudo olhando a hora. É que eu estou com um sinal de pressa e que eu quero sair daquele local. Se eu, por sim. exemplo, fico olhando para um lugar fixo, por exemplo, para a porta, eu não vejo a hora de sair de dentro da sala de aula, por exemplo. E isso é quando dá muitas pessoas. Viral? Sim. Eu já li O Corpo Fala. É muito legal o livro. E eu já li outros também. Heraldo, eu teve uma época que eu estava com medo de perder o meu emprego, né? Eu estava desesperado porque eu já estava com depressão, já estava passando por situações complexas por causa da comunicação. O que que de pior pode acontecer com uma pessoa que não se comunica, né? O que que de pior é, qual o problema, o pior problema que pode acontecer com a pessoa que ela não tem a facilidade, que ela não consegue se comunicar no seu dia a dia, que ela não consegue se expressar os seus pensamentos, as suas ideias. O que que de pior pode acontecer com uma pessoa? Ó, o que de pior pode ser que ela pegue uma depressão, como você acabou de falar, tá? Porque ela fica com medo de fazer as coisas e fica com medo de falar para os outros o que ela está sentindo em primeiro lugar. Aí a segunda coisa também que pode acontecer, ela pode perder os melhores empregos. Às vezes a pessoa estuda bastante, mas não sabe se comunicar, ela vai perder os empregos dela, vai perder concurso público, vai perder tudo. E também outra coisa que vai acontecer muito com ela é a falta de relacionamento amoroso, que a comunicação você depende de tudo. Sim. Opa, Ela também, Uhum. Opa, ela, tá travando um pouco. tá, ela vai perder a comunicação, no caso, falada, a vocal, e vai também perder a parte dela que é a corporal. Entendeu? Que é as coisas Sim. piores que vão acontecer com ela. Ah, outra coisa, o André está falando, outra coisa ruim é a má interpretação. Opa, tá me escutando, Heraldo? Tô te ouvindo muito bem. Ah, tá. O André falou outra coisa ruim é a má interpretação da comunicação feita, né? Acontece muito isso, né, Heraldo? A gente falar uma coisa, a outra, a gente não saber, a gente não saber o que quer falar direito e a outra pessoa entender também diferente do que a gente quer expressar, né? Então, por exemplo, dentro de uma empresa, Leonardo, você tem que perguntar, no A caso do Dani, colaborador, Dani, fala com a gente, Dani. Pode falar muito aí com a gente. A Dani tá falando que tá falando muito com a gente. Tem que falar mesmo. O negócio é esse, falar. Ô, Heraldo, a gente está aqui para ajudar. isso, Heraldo, eu estava com medo, tô falando aí de perder o emprego, perder o dinheiro. Eu sou policial militar, certo? E eu Sim, estava numa situação, Heraldo, que eu tinha medo de me comunicar com as pessoas do meu trabalho, porque eu tinha medo de falar errado, falar, escrever. Eu tinha medo de escrever, fugia de relatórios, fugia de trabalhos que tinha que escrever. Aí eu já estava chegando no nível, estava com muito medo, estava com fobia, na verdade, fobia de falar. Eu não estava indo mais para eventos, para festa, para casa de família, estava totalmente com fobia. E com muito medo de perder meu emprego. Aí eu comecei a procurar tratamento também agora, e fui para psicólogo, fonoaudiólogo, mas eu não estava vendo resultados imediatos para poder, eu estava com medo, eu acho que eu vou perder o meu emprego antes de conseguir ter resultados. Né? Eu estava com isso na minha cabeça. Sabe o que eu fiz, Geraldo? o que, que você fez? Comprei, comprei 7 cestas básicas, fui no supermercado, comprei 7 sacolão, né? Cesta básica, sacolão.
e levei para uma comunidade que estava, comunidade carente, e procurei 7 famílias, né? E falei para mulheres, família, mães solteiras que estavam precisando desse sacolão, e eu arrumei um local lá e falei, ó, vocês querem esse sacolão? Eu dou para vocês quando eu terminar de falar. Se quem ficar aqui até o final e esperar eu falar tudo que eu tenho que falar, vocês pode levar esse sacolão. Comecei a fazer isso uma vez por mês. Depois aumentei para fazer todo final de semana. Eu fiz isso por mais ou menos 7 anos na minha vida. Então, mas dá para você ver, eu falei, você saiu daquela zona de conforto, como eu tinha falado lá atrás. E outra coisa, você procurou uma coisa diferente para você fazer. E você procurou Sim. fazer, sair daquela mesmice que você tinha. E comunicação é isso. Quer ver uma coisa que acontece que o pessoal tem muito medo? Você é policial. Tem gente que não pode ver farda. E outra Sim. coisa, se a pessoa, por exemplo, se você como policial chegar numa pessoa que tem medo de autoridades, por exemplo, ela vai gaguejar, vai fazer de tudo e não vai conseguir falar. Porque ela cria Uhum. um medo de autoridades. E o policial, para ela, a farda do policial em si é uma autoridade. E isso, só para você ver, essa é uma comunicação também que acontece. Então, o que, que a gente vê? Eu estou vendo aqui também no chat aqui que a Geralda falou que detesta fazer relatórios. Mas os relatórios também dentro das empresas, em todos os lugares, é uma comunicação, porque você está passando ali todos os dados que ocorreram durante aquele período, né, que foi coletado, foi feita uma pesquisa, e é uma comunicação, bem dizer, científica até. Por exemplo, a gente está agora Uhum. no coronavírus, toda hora a gente está vendo aí número de pessoas que faleceram, infelizmente, mas são relatórios que foram criados pelo Ministério da Saúde para poder fazer isso. O que acontece que eu acho uma dificuldade é quando você olha para um relatório e você não tem aquela compreensão. Aí entra Sim. naquilo que você acabou de falar, que entra na falta de comunicação, de clareza, como o André colocou no chat. Porque É. a comunicação ela tem que ser direta, ela tem que ser reta e transparente. E outra coisa, ser objetiva. Tem gente que vai falar uma coisa, ela começa a falar uma coisa, mas faz aquele rodeio todo para poder falar uma palavra. Ela se comunica, mas ela não sabe se expressar numa coisa objetiva e clara. Isso é normal, às vezes, Sim. também de acontecer. É. E eu Eu. vejo muito, eu vejo isso também como o seguinte, é uma falha que às vezes surgiu lá na escola, como você falou. O que eu vejo que é uma coisa que eu vejo muito, ô Leonardo, que eu falo sempre, quando eu falava quando diretor, é que na escola deveria ter um curso de oratória para todo mundo. A gente aprende a Sim. escrever, a gente aprende a fazer tudo, menos a ter uma oratória boa, certo? E eu acho que hoje é uma coisa essencial para todo ser humano. Isso é verdade. O, em geral, a gente que está aqui, a gente que agora que estamos nesse momento de mais passar em casa, mais ficar em casa, mais aumentando o conhecimento pela internet e tudo mais. Tu tem alguma dica, algum treinamento, alguma coisa que a gente poderia fazer em casa mesmo aqui, para quem tem medo de fazer um vídeo, para quem tem medo de fazer uma live, para quem tem medo de falar com mais pessoas? Tu tem alguma dica, algum treinamento, alguma coisinha aí que a gente pudesse ficar treinando em casa mesmo? Ó, eu vou ser sincero para você, Léo. Eu aprendi a perder o medo da câmera, que é uma forma de comunicar, como você acabou de falar da live, é conversando com o espelho. Eu olhava para o espelho pensando como se fosse outra pessoa e falava em voz alta, entendeu? Isso é Uhum. uma coisa que dá muito certo. E isso é uma coisa também que utilizada nos cursos de oratória para poder perder o medo e você. O que é a comunicação em si, vocal? É você falar, você ouvir e entender o que você está falando. Sim. Então, essa é uma dica que eu acho campeã. Da pessoa ler um texto olhando, no caso, para o espelho, entendeu? Em voz alta.
E sim. ela vai falar e vai ouvir. Isso é importante. Aí o que acontece? Melhora até a dicção da pessoa. E para Uhum. mim, nesse período de pandemia, a melhor coisa é isso que eu vejo. Aí tem outras coisas também que você pode fazer, que você pode colocar, por exemplo, com uma colega nossa, a Jane, e você colocar um lápis na boca para poder falar, para você articular melhor as palavras. Uma dificuldade que eu tenho aqui como mineiro, tá? Isso eu acho que aqui da minha região é trocar, por exemplo, palavras que tem o L por R, entendeu? Por exemplo, aqui o pessoal muito fala a seguinte palavra: problema, em vez de falar problema, entendeu? Então, troca um L pelo R. Isso aqui na minha região é normal. Aí o que acontece? A gente tem que estar toda hora se policiando. Mas é uma coisa já cultural também. E aí acaba entrando também na regionalidade de cada lugar. Isso. O Pedro, sobrinho, falou assim, ó, existem pessoas tímidas, guardam sentimentos, guardam sentimentos, tristezas, não falam o que sentem para a pessoa, guardam para elas, em brigas, não discutem. Alguma dica para essas pessoas? Pedro, eu era totalmente assim, né? Eu vou dar a minha experiência para o Pedro aqui. Pedro, eu, pelo menos de falar, pelo menos de me comunicar com as pessoas, eu me tornei muito tímido, guardava sentimentos, eu ficava com aquele sentimento assim, tipo, eu não tinha coragem, Pedro, de quando o professor falava assim, alguém sabe responder essa questão? Eu sabia da resposta e não levantava a mão com medo de falar e de algum motivo, mesmo eu sabendo a resposta, ser reprimido pelos meus colegas, ou pelo professor mesmo, né? E ficava depois pensando, poxa, era para eu ter falado isso. Eu passava anos só pensando nesse dia que eu poderia ter falado. Se tem vontade de falar, gente, a gente tem que falar. A situação é o seguinte: as pessoas, tem pessoa cruel em tudo que é canto, não tem para onde. Às vezes elas nem sabem que são cruel. Mas é muito pior a gente ficar guardando isso pra gente. É melhor a gente, às vezes, falar lá, meio errado e tudo, mas logo eles vão esquecer aquilo. O problema é a gente que não esquece. Se a gente não falar o que tem vontade, a gente não esquece. Se a gente falar algo errado, alguma coisa que que alguém vai fazer uma piadinha ali, alguns dias depois ninguém vai estar mais falando disso. Vai ter acontecido outra coisa, aí eles passam. Mas quando a gente guarda essas coisas, essas tristezas pra gente, que tá com raiva de alguém, não vai lá falar, é melhor ir falar. Eu passei anos e anos isso, eu sei o que isso é ruim para a pessoa. A gente não pode guardar. Eu falo errado, eu já falei aqui várias palavras erradas aqui com a gente agora, eu falo muito errado. Eu tenho um problema de dicção, de entender o som, dislexia auditiva, que eu tenho dificuldade de entender o que o Heraldo está falando em alguns momentos. O Heraldo ele fala muito bem, é gostoso de escutar, mas tem certo tipo de som, Heraldo, que eu não consigo entender. Mas como eu já fiz vários treinamentos comigo mesmo, eu sei qual é o contexto do que tu está falando. Então, não importa se eu não entender uma palavra ou duas, mas eu sei o que a gente está conversando. Então, eu falo errado, já me meti em confusões, que dá para contar uma história de piadas, um livro de piadas aí para a gente rir o ano todinho, por confusões que eu já me meti por causa da comunicação. Mas é falar. Se tem vontade de falar, chega, chama a pessoa, conversa separado para ninguém escutar, vai aumentando gradativamente, vai falando com um e outro. Eu comecei falando com 7 pessoas. Hoje eu dou palestras para centenas, mas eu continuo com medo. Quando eu vou subir no palco para palestrar, ô Pedro, me dá um desespero, me dá lá na sala de aula eu me mijei uma vez do Heraldo. Me mijei com medo de falar no seminário. E toda vez que eu vou subir no palco, eu me lembro dessa situação. E me dá vontade de urinar de novo. Eu vou no banheiro umas 10 vezes antes. Mas eu controlo tudo isso. Tudo isso é controlável. E você tem realmente que buscar isso, né, o Heraldo? Com A certeza. gente tem que. É Uhum, aquilo que eu falei, você tem que isso. sair da sua zona de conforto para você se comunicar.
É uma coisa, aproveitando Sim, aqui, Leonardo, que até o nosso amigo Jordan, né, que está aqui conosco também, ele falou uma coisa que é muito interessante, é uma dica também que eu acho muito produtiva, principalmente para fazer lives hoje, que é treinar gravando no seu celular e assistir. sim, Hoje a gente tem, como se diz, essa ferramenta que pode nos ajudar. Então, é aproveitar essa ferramenta e utilizá-la da melhor maneira possível. Outra coisa, é, você pode gravar várias vezes, ninguém vai estar assistindo, é só você mesmo, daí você vai se corrigindo. Isso é é. muito importante. E outra coisa, para todo mundo que está aqui, que tem medo de falar, tem medo de fazer uma imagem e precisa fazer qualquer coisa que for, uma das maiores lições que eu tive na vida, que eu, que eu, que eu entendi, que fez toda a diferença, Heraldo, foi a seguinte: eu não sou perfeito. Eu não sei se as outras pessoas são perfeitas ou não. Eu não sei. Todo mundo pode ser perfeito se achar perfeito, mas eu entendi que eu não sou perfeito, né? E Com eu me certeza. aceito assim. Eu tenho que me aceitar. Eu não sou perfeito. O que eu quero é passar minhas informações. Eu quero passar o meu conteúdo. Eu quero passar o que eu tenho para falar. Se eu fizer isso, tudo bem. Se uma pessoa entender, tá ótimo. Se mais entender, fico feliz. Se centenas entenderem, aí eu ganhei o mundo, né? Então é isso. O que eu falo para todo mundo. Mas, Eu não sou perfeito, eu não sou. Eu não falo bem, eu não sei gesticular bem, eu não sou, mas eu aceito isso. E treino todo dia para melhorar. não, é o que você acabou de falar. Eu também, como jornalista, eu também falo coisas erradas. Às vezes, naquela correria que você vai fazer qualquer coisa, você acaba falando, certo? Isso. Agora, para você poder perder esse medo, é aquilo que eu falei. Você tem que treinar, sair da zona de conforto e tirar as coisas desnecessárias que estão dentro de você. É ser você expressar seus sentimentos. A partir do momento que Isso. você expressar seus sentimentos, a comunicação flui. Não É. tem outro jeito. Então, pessoal, se vocês estão gostando do nosso tema, tira um print aí para marcar a gente nas redes aí, para a gente também curtir lá, para a gente compartilhar. Faz um print aí da gente, né, Euraldo? Marca o Com nosso nome certeza. lá e aí a gente vai ficar bem feliz. Se o tema foi legal, faça isso, que a gente vai fazendo outras dicas, outros trabalhos como esse. Eu tenho uma live, pessoal, todo dia às 22 horas no horário de Brasília, de segunda a sexta, sobre temas diferentes, né? Superação, motivação, desenvolvimento, comunicação, aprendizagem. Seja bem-vindo toda de segunda a sexta-feira. E agradeço também. E se estão interessados em conhecer sobre comunicação, eu indico um livro super legal que fala sobre isso, que é o Seja Nota 10 na Vida. Do começo ao fim, falando sobre o medo de falar, gente. Tem tudo a ver com medo de falar, com medo de errar, com medo de tudo isso. Então, gente, o Fleury falou aqui, já tirei o print. Marca a gente lá que a gente vai ficar bem feliz. Então, Heraldo, fala do seu recado aí, eu agradeço muito, porque faltou um minuto, Heraldo. Passou muito Ó, eu rápido. só quero aproveitar, né, como se pedir licença para você, para mim poder também vender meu livro, que é o Manual de Normas Técnicas, que está na editora Interciência. Quem quiser saber escrever melhor ou fazer um livro, um e-book, lá tem todas as dicas e eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque além da comunicação escrita, você tem que ter a formatação e a padronização da tua comunicação. E lá tem tudo. E eu só tenho que Olha, agradecer você, Léo, e todo mundo que está nos assistindo aqui, que eu tenho certeza que foi muito produtivo. E se quiserem mais dicas, alguma coisa, a gente pode marcar uma outra live, algum outro dia, para poder sim. falar sobre comunicação assertiva. Olha aí, ó, viu? Já ficou a dica aí, pessoal. E acompanhe, marque o Heraldo lá, acompanhe ele na rede dele. Ele é muito bom nessa área de comunicação, fico muito feliz. É só eu ler aqui a última mensagenzinha do Ernesto. O Ernesto falou assim, ó, quando eu fazia a graduação para poder apresentar os seminários, eu gravava vídeos e assistia por inúmeras vezes para poder apresentar os meus seminários na minha graduação em pedagogia. Heraldo, todo mundo tem que inventar a sua forma de conseguir evoluir. A gente tem que fazer isso, a gente tem que procurar adaptações. Pessoal, falta 10 segundos. Beijão.
Pessoal, boa Muito noite. obrigado, Dani. Bom final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Valeu por tudo Obrigado. aí. Se Estamos precisar aí. de alguma informação, manda um direct lá, pessoal. Valeu. Parabéns.